Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje a memória de São Barnabé, apóstolo, que de fato cumpriu o mandato do Senhor, cumpriu o mandato de anunciar a boa nova do Evangelho, desprendendo-se de tudo aquilo que fosse obstáculo ou barreira para realizar isso. Não só do ponto de vista material, até porque se você for no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 37, você vai ver que Barnabé, o nome dele era José, Barnabé vendeu o seu campo e depositou o dinheiro nos pés dos apóstolos, ou seja, ele esvaziou-se para assumir uma missão de evangelizar. Ele se despojou das realidades materiais para se colocar exclusivamente a serviço do Evangelho. Mas não era só essa atitude de Barnabé que deu-lhe o título de apóstolo, porque o seu próprio nome, José, ou também filho da consolação, que era o significado do seu nome, demonstrava a capacidade que Barnabé tinha de juntar os irmãos. Barnabé tinha uma qualidade excepcional para um evangelizador, que é uma característica fundamental, a capacidade de evangelizar, mas em comunidade, em unidade com os irmãos. Isso é um grande diferencial na obra de evangelização. Uma coisa é fazer evangelização de forma isolada, de forma autônoma. Outra coisa é fazer evangelização em comunidade. Barnabé, ele tinha essa característica de juntar os irmãos, de promover a unidade. E interessante que ele, o texto dos Atos dos Apóstolos que nós ouvimos hoje, quando ele percebeu o que estava acontecendo, quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ele ficou muito alegre. Tem uma obra acontecendo, ou seja, a evangelização. E é isso que desperta a alegria do coração de Barnabé. Barnabé, ele viu a graça de Deus, diz o texto. Certamente Barnabé viu as dificuldades. Sim, claro. Barnabé viu a situação dos pagãos. Barnabé viu as estruturas, claro que viu. Mas o olhar dele não estava nas estruturas. O olhar de Barnabé se fixava na graça que Deus estava operando. Isso muitas vezes falta-nos muito, porque muitas vezes nós colocamos o nosso olhar nas estruturas. Nós colocamos o nosso olhar nas situações, nas pessoas, nas realidades desse mundo. Mas o olhar precisa ser espiritual. Barnabé viu a graça de Deus e se alegrou. Mais uma característica, do evangelizador, a alegria por ver a graça de Deus acontecendo.
E não tristeza por muitas vezes não ter a estrutura que desejava ou ver as realidades que gostaria de contemplar, mas a alegria por ver a graça de Deus. E o texto diz, ele exortava os irmãos a permanecerem fiéis com firmeza de coração. Esse termo aqui, exortava, é o mesmo termo usado para paráclito. Exortar quer dizer, ele consolava os irmãos. Barnabé não era nunca pessimista. Barnabé tinha a capacidade de suscitar no coração dos irmãos o positivo. A exortação dele não era uma exortação pesada, desanimadora, desmotivadora, porque o evangelizador que é desmotivador, já acabou a obra de evangelização. Mas ele exortava os irmãos, ou seja, ele consolava os irmãos a permanecerem fiéis com firmeza de coração. Interessante, porque firmeza de coração aqui é a mesma coisa de recordar o propósito do coração, ou seja, o interesse tem que ser o Senhor, aquele motivo inicial, aquela motivação inicial que nos colocou na obra de Cristo. Firmeza de coração é recordar-nos sempre do propósito que nos colocou na obra de evangelização. E o propósito é Cristo, a obra de Cristo. Depois, o texto também ressalta uma qualidade de Barnabé. Ele era um homem bom, diz o texto. Agathos, está aqui no grego, agathos. Ele era um homem bom, ou seja, ele tinha a capacidade de trazer para fora o bem, não só pessoalmente, mas o bem também que estava presente no coração das pessoas. O evangelizador, ele tem essa capacidade, por graça de Deus, de trazer o melhor das pessoas para fora. Barnabé era um homem bom. Tanto que aquele texto, tirar do tesouro do coração coisas preciosas. Porque Barnabé tinha um coração bom. O coração dele estava cheio de Deus. Depois, tem o texto que diz que a terra boa é aquela que produz fruto, O coração de Barnabé era essa terra boa. Por isso produziu muitos frutos. Quando acolheu a mensagem de Cristo, ele imediatamente começou a produzir frutos, obras em Cristo Jesus. Depois tem um outro texto que diz, servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, eu te confio mais. Barnabé soube ser bom de coração, porque ele era fiel nas pequenas coisas. E olha que Deus não confiou poucas coisas para Barnabé. Deus lhe confiou muitas coisas. Deus lhe confiou a evangelização de muitas pessoas. Mas por quê? Ele foi fiel no pouco. Ele soube começar pequeno. E a obra de evangelização é assim. Nós precisamos aprender a começar pequenos. E a obra de Deus vai crescendo, mas o primeiro passo precisa ser dado. Depois, o texto diz que ele era cheio do Espírito Santo e de fé, porque confiava em Deus. Não confiava nunca nas suas próprias forças. Não colocava a sua confiança nas estruturas, mas era cheio do Espírito Santo, se movia pela ação do Espírito Santo e confiava exclusivamente em Deus e também nos irmãos. Porque soube, como eu falei no começo, criar comunidade, soube unir os irmãos, juntar os irmãos. E aí qual foi o resultado de tudo isso? O texto diz bem claro que uma grande multidão aderiu ao Senhor. Tanto que foi em Antioquia o lugar onde pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Vejam, não foi pouca coisa. A obra evangelizadora realizada por Barnabé fez com que grande multidão aderisse a Cristo e recebessem o nome de cristãos, ou seja, já tinham as feições de Cristo. Já estava estampado nessas pessoas o rosto de Cristo. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a intercessão de São Barnabé por todos nós que somos igreja, que assumimos o nosso batismo, assumimos o sacramento da crisma, levando
a obra de evangelização adiante. Peçamos ao Senhor a graça de realizar esta obra de evangelização da mesma forma como fez São Barnabé, que foi separado por Deus para uma obra evangelizadora e correspondeu com a sua vida, com as suas atitudes, a esta graça que Deus havia concedido. Abaixe por um instante a sua cabeça. Peça ao Senhor que, nesta liturgia, ajude você a retomar os teus propósitos na obra de evangelização. Você está na obra evangelizadora por qual motivo? Por qual propósito? Peça ao Senhor a graça de esvaziar o teu coração de tudo aquilo que são apegos, de tudo aquilo que são realidades que se opõem à obra evangelizadora que o Senhor pede de você. Peça que do seu coração também caia por terra o orgulho, peça que do teu coração caia por terra, muitas vezes, a lógica humana, o jeito humano e mundano de pensar, mas para que a obra de Cristo em nós seja feita em primeiro lugar, para que depois muitas outras pessoas possam aderir a Cristo. Dai-nos, Senhor, esta graça. Por intercessão hoje de São Barnabé, esse grande evangelizador, este homem cheio do Espírito Santo, homem bom, homem de fé, homem com a capacidade de unir os irmãos, de criar fraternidade, e assim foi credível no anúncio do Evangelho. Que Ele interceda por nós, como membros da Igreja de Cristo, para que a nossa obra evangelizadora, ela também seja credível, e as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.